Antes de iniciarmos, já se inscreva no canal. Deixe seu like, comente e compartilhe nossos vídeos. Assim você ajuda o canal a continuar crescendo e chegando a cada dia mais longe. Tenham bons sustos. Meu QRA é Ribeiro. Tenho 35 anos de estrada, puxando o graneleiro de norte a sul desse país. Conheço cada buraco da Dutra, cada curva da Regis e cada trecho de terra do Mato Grosso. A gente que vive na boleia escuta muita história. História de mulher de branco, de fantasma que pede carona, de luz que persegue caminhão. Eu sempre ri, sempre achei que fosse sono ou excesso de rebite na cabeça da molecada nova. Até a noite de 14 de julho do ano passado. Eu estava descendo uma serra antiga em Minas Gerais, fugindo de um pedágio caro, pegando um atalho que cortava por dentro de umas cidades históricas. Eu estava com uma Scania 113H, azul, meu orgulho. O caminhão é velho, mas a manutenção é sagrada. Eram umas 02h30 da manhã. Chovia daquele jeito chato, uma garoa fina que vira sabão no asfalto. A neblina estava tão baixa que eu mal via o bico do caminhão. De repente, o rádio PX começou a chiar. Não era a conversa de outros caminhoneiros. Era um ruído estático, rítmico. Tch, tch, tch. Parecia respiração. Desliguei o rádio achando que era interferência da chuva. Mas o som continuou. Vinha de fora. Foi quando eu vi a luz amarela no meio do nada. Era um posto de gasolina, mas não tinha bandeira. Não era Shell, Ipiranga, Petrobras. Era só um posto velho, com 2 bombas de diesel daquelas antigas, de ponteiro, e uma lanchonete com luz fluorescente piscando. Eu estava apertado para ir ao banheiro e precisava de um café forte. O sono estava batendo pesado e eu não tomo bolinha. Parei o caminhão no pátio de terra batida. O silêncio quando desliguei o motor foi o que me incomodou primeiro. Não tinha grilo. Não tinha som de chuva nas folhas, não tinha cachorro latindo. O mundo parecia ter ficado mudo, exceto pelo zumbido elétrico daquele letreiro neon escrito apenas "Aberto". Havia 3 outros caminhões parados lá, 2113 Mercedes antigos e um Fenemé, que parecia ter saído de um museu. Estavam sujos de lama vermelha, mas os motores estalavam como se tivessem acabado de desligar. Peguei minha lanterna, tranquei a cabine e fui para a lanchonete. Ao empurrar a porta de vidro, um sino tocou. O lugar cheirava a óleo diesel queimado e algo doce, enjoativo, tipo flores velhas em velório. Havia um homem no balcão, de costas, limpando um copo. E numa mesa no canto, 2 motoristas sentados de cabeça baixa, mexendo no café com a colher. "Boa noite, patrão", eu disse, chegando no balcão. "Tem café fresco?" O homem não se virou. Continuou esfregando o copo. O pano estava imundo, preto de graxa. "O café acabou", ele disse. A voz dele era rouca, parecia que ele estava gargarejando pedra brita. "Só servimos à espera." "À espera?" Franzi a testa. "Que diabo é isso?" "Me vê uma Coca-Cola, então." O homem se virou lentamente. Senti minhas pernas tremerem. O rosto dele, a pele era cinza com manchas roxas, mas o pior não era isso. Onde deveria estar o olho esquerdo, havia um buraco fundo, com cacos de vidro de para-brisa cravados na carne, brilhando na luz fraca. Ele não sangrava. O ferimento estava seco, preto. Ele sorriu, mostrando dentes quebrados. "Você não é da frota", ele disse. Olhei para os motoristas na mesa. Eles pararam de mexer o café. Levantaram as cabeças ao mesmo tempo. O da esquerda tinha o peito afundado, como se tivesse sido esmagado contra um volante. O da direita... Meu Deus! Ele não tinha a mandíbula inferior. Recuei, batendo as costas numa prateleira de salgadinhos. Os pacotes caíram no chão. Estavam cheios de pó e teias de aranha. "Quem são vocês?" perguntei, minha mão buscando o canivete no bolso. O atendente com vidro no olho apontou para a parede atrás de mim.
Olhe o mural, Ribeiro. Ele sabia meu nome. Virei-me devagar. Na parede havia um mural de cortiça cheio de recortes de jornal amarelados pelo tempo, manchetes de acidentes. Caminhão sem freio mata 2 na Serra, 1988. Colisão frontal na BR, 1995. Caminhoneiro dorme ao volante, 2003. As fotos dos caminhões destruídos. Eu reconheci o Mercedes lá fora, reconheci o Fenemé. Eram os caminhões do pátio. Aqueles homens, eles eram os motoristas das manchetes, e no centro do mural havia um espaço vazio, com um alfinete segurando um papel em branco. A vaga é sua, companheiro, o motorista sem queixo falou. A voz dele era um som borbulhante, horrível. A curva lá na frente. KM 42. Tem óleo na pista, você vai derrapar. E vai se juntar à frota, completou o atendente. Eu não esperei. Girei nos calcanhares e corri. O sino da porta tocou violentamente. Ouvi cadeiras sendo arrastadas atrás de mim. Corri pelo pátio de terra. A chuva tinha parado, mas o ar estava gelado, congelante. Minha Scania parecia estar a quilômetros de distância. Entrei na cabine. Tranquei as portas. Minhas mãos tremiam tanto que deixei a chave cair no assoalho. Olhei pelo retrovisor. Eles estavam parados na porta da lanchonete. O atendente, os 2 motoristas e mais gente, muita gente saindo da escuridão atrás do posto. Homens queimados, mulheres sangrando, crianças pálidas. Todos parados, olhando para o meu caminhão. Achei a chave. Girei. O motor da Scania rugiu na primeira. Graças a Deus. Engatei a marcha e saí cantando pneu, jogando lama para todo lado. Acelerei naquela estrada maldita como nunca corri na vida. O velocímetro batia 100, 110, numa estrada de serra. Eu só queria sair dali. Foi quando vi a placa. Curva perigosa. KM 42. Lembrei do que a coisa disse. Tem óleo na pista. Pisei no freio antes da curva. Reduzi tudo. Entrei na curva a 20 km/h, quase parando. E lá estava. Uma mancha enorme de óleo diesel derramado na pista molhada, brilhando no farol. Se eu tivesse entrado correndo, como costumo fazer, teria ido direto para o precipício. Passei devagarinho, segurando o volante com tanta força que meus dedos ficaram brancos. Dirigi até o amanhecer sem parar. Só parei num posto grande, movimentado, já na rodovia principal. Fui falar com um borracheiro antigo que trabalhava ali. Amigo, você conhece um posto sem bandeira, numa estrada de terra velha que corta a serra lá atrás? O borracheiro parou de apertar o pneu. Me olhou estranho. O posto do Almeida? Não sei o nome, tinha um atendente caolho. O borracheiro limpou a graxa da mão num estopa, benzendo-se. Moço, o posto do Almeida pegou fogo em 1987. Explodiu um tanque subterrâneo. Morreu o dono e 3 caminhoneiros que dormiam no pátio. Não existe mais nada lá, só mato e ruína. Eu voltei para o meu caminhão. Peguei meu terço e pendurei no retrovisor. Nunca mais peguei atalho. E se vejo um posto muito vazio à noite, eu prefiro mijar na garrafa e seguir viagem. Porque eu sei que o mural deles ainda tem um espaço vazio. E eles estão esperando a próxima noite de chuva. Meu nome é Valdir, QRA Trovão Azul. Tenho 20 anos de carteira e puxando carga seca de São Paulo para o norte. Já vi assalto, já vi acidente feio, já vi companheiro virar a carreta por causa de sono. Mas o que eu vi na BR-153, perto da divisa com o Tocantins, não está no Código de Trânsito e nem na Bíblia. Era uma terça-feira, 3 da manhã. Eu estava dirigindo um Volvo FH novo, cabine leito, tudo automático, uma nave. A carga era eletrodoméstico, coisa cara, então eu não podia parar em qualquer lugar. O seguro proíbe. A estrada estava um tapete preto, sem lua, só o farol de LED cortando a escuridão e o mato alto nas laterais, parecendo paredes verdes. Eu estava ouvindo um modão antigo para espantar o sono, tomando café da garrafa térmica. De repente, o caminhão deu um solavanco.
Foi sutil, como se eu tivesse passado num buraco pequeno, mas o volante puxou para a direita. Olhei no retrovisor. Tudo normal. Pneus inteiros. Deve ter sido um tatu, pensei, com pena do bicho. Voltei a olhar para a frente. Foi aí que o ar dentro da cabine gelou. O ar-condicionado estava no vizinho coçando-se, mas de repente parecia que eu estava dentro de um frigorífico. O vidro do para-brisa embaçou por dentro. Passei a mão no vidro para limpar e quando olhei pelo retrovisor do lado do carona, o lado direito, eu vi. Tinha alguém em pé no estribo. Para quem não sabe, o estribo é aquele degrau que a gente usa para subir na cabine. A porta estava fechada. O caminhão estava a 90 km/h e tinha um homem ali, agarrado no suporte do retrovisor, olhando para dentro pelo vidro da janela. Meu coração errou a batida. Pisei no freio por instinto, mas o caminhão pesado demora a parar. O homem não voou com a freada. Ele nem se mexeu. Ele estava colado lá. Ele usava uma roupa de brim suja, daquelas de mecânico antigo, cheia de graxa. E na cabeça, um boné vermelho desbotado, puxado para baixo. Eu não conseguia ver o rosto dele por causa do boné e da escuridão. Mas eu via as mãos. As mãos estavam brancas, apertando o ferro do retrovisor com tanta força que as pontas dos dedos estavam roxas. E as unhas... As unhas eram pretas e compridas, arranhando a pintura. "Sai daí!" eu gritei, sem saber o que fazer. O vidro nos separava por centímetros. O homem levantou a cabeça devagar. Eu rezei para que fosse um assaltante. Eu preferia 1000 vezes que fosse um bandido armado do que aquilo que eu vi. A pele do rosto dele parecia cera derretida. Um lado da face estava afundado, como se tivesse batido com força no asfalto e ralado até o osso. O olho esquerdo pendia para fora da órbita, seguro apenas por um nervo fino. E a boca, ele sorria, mas não tinha dentes. A boca estava cheia de piche. Piche preto, viscoso, escorrendo pelo queixo. Ele bateu no vidro com a cabeça. Tum! O vidro do Volvo é blindado, mas trincou. Uma rachadura fina, parecendo uma teia de aranha, apareceu bem na frente do rosto daquela coisa. Tum! Ele bateu de novo. O caminhão estava parando no acostamento agora. Eu tremia tanto que não conseguia soltar o cinto de segurança. "Abre, trovão!" A voz veio abafada, mas eu ouvi. Não ouvi com os ouvidos, ouvi dentro da minha cabeça. Era uma voz molhada, gorgolejante. "Está frio aqui fora." O caminhão parou totalmente. O silêncio da estrada voltou. Eu olhei para a janela do carona. Não tinha ninguém. O estribo estava vazio. Soltei o ar que estava preso no peito. Foi o sono, pensei. Estou alucinando. Preciso dormir. Destravei o cinto e me inclinei para pegar a garrafa de água no chão. Quando levantei, olhei para o painel. A luz interna da cabine acendeu sozinha. E eu senti o cheiro de asfalto quente, óleo diesel e carne podre. O cheiro vinha de trás de mim, da cama da cabine-leito. Eu não queria olhar. Juro por Deus e pela minha mãe, eu não queria olhar. Mas eu olhei pelo retrovisor interno. As cortinas da cama estavam fechadas, mas por baixo delas eu vi 2 pés descalços, pés cinzentos, sujos de piche. E então, uma mão branca com unhas pretas e compridas apareceu na fresta da cortina e começou a abri-la devagar. Zip! Eu não esperei ver o rosto de novo. Abri a porta do motorista e me joguei no asfalto. Caí rolando no mato, ralei o braço, perdi o chinelo. Corri para o meio da pista e comecei a fazer sinal de luz com o celular para o primeiro farol que apareceu. Era um ônibus da Itapemirim. O motorista parou, achando que era assalto ou acidente. Quando ele abriu a porta e viu minha cara, ele sabia que não era brincadeira. Entrei no ônibus chorando feito criança. A gente iluminou o meu caminhão com o farol do ônibus. Ele estava lá, parado no acostamento, motor ligado, porta do motorista aberta. Não tinha ninguém dentro. Mas quando fomos buscar o caminhão com a polícia de manhã,
A cabine estava imunda. O banco do carona estava molhado. O painel estava sujo de marcas de mãos pretas, de graxa e piche. E no vidro da janela do carona, do lado de fora, havia a marca de um rosto amassado contra o vidro e a rachadura exatamente onde a coisa tinha batido a cabeça. Eu vendi o caminhão. Perdi dinheiro, mas vendi. Hoje eu trabalho num armazém, operando empilhadeira. Não pego estrada nem de dia, porque às vezes, quando estou dirigindo meu carro popular e olho pelo retrovisor à noite, eu tenho a impressão de ver um boné vermelho no banco de trás e sinto aquele cheiro de asfalto derretendo. Eles dizem que a estrada é solitária. É mentira. Você nunca está sozinho na cabine. Só precisa torcer para que o carona seja vivo. Meu nome é Rogério, QRA Caronte no rádio amador. Dirijo caminhão há 22 anos, puxando boi e soja do Mato Grosso para o Porto de Santos. Sou calejado. Já vi colega morrer em ferragem. Já vi assalto à mão armada. Já vi onça pular no capô. Tudo isso é perigo real, coisa que o aço e a bala resolvem. O que eu vi na BR-060, num trecho esquecido perto de Paraíso das Águas, a bala não resolve. Era uma quinta-feira chuvosa, daquelas que o limpador de para-brisa não vence a água. Eu estava com uma carreta Bitrem carregada de soja. O rádio avisou que uma ponte tinha caído na principal e que o trânsito estava parado. Eu, querendo adiantar o lado, decidi pegar um desvio antigo de terra batida que eu conhecia de mapa, a tal Estrada da Cruz de Ferro. Eram 01:30 da manhã, quando saí do asfalto e coloquei os pneus na terra. O barro era vermelho, argiloso. O caminhão patinava um pouco, mas o motor Cummins da minha máquina roncava forte e puxava. Só que depois de uns 10 quilômetros, a chuva parou de repente. Não foi que diminuiu, ela cessou, como se alguém tivesse fechado uma torneira no céu. O silêncio tomou conta. O único barulho era o motor e o estalo dos pneus na lama. Olhei o termômetro do painel. Desce-se sangue do C. Mato Grosso é quente, moço. Mesmo na chuva, não faz esse frio. O vidro da cabine começou a embaçar por dentro com a minha respiração. Foi quando eu vi o caminhão parado no meio da estrada. Era um caminhão boiadeiro antigo, um Mercedes Torino, 1970, cara chata, azul desbotado, todo enferrujado. Ele estava atravessado na pista, bloqueando a passagem. As lanternas traseiras estavam apagadas, mas a luz de ré estava acesa, um branco fraco, amarelado. Parei a uns 20 metros, dei sinal de luz alta. Nada. Apertei a buzina a chuar. O som cortou a noite, mas ninguém se mexeu. Deve ter atolado ou quebrado, pensei. Peguei minha lanterna, vesti a capa de chuva, embora não estivesse chovendo, o frio era de cortar, e desci. Minhas botas afundaram na lama vermelha. Cheguei perto do caminhão. O cheiro era insuportável. Não cheirava a diesel ou esterco de gado. Cheirava a cobre, aquele cheiro de sangue fresco quando a gente passa perto de frigorífico, misturado com carne podre. Iluminei a carroceria de madeira. Estava vazia, mas o assoalho da carroceria brilhava, úmido com um líquido escuro e viscoso que pingava na estrada. Caminhei até a cabine do motorista. O vidro estava aberto. "Ô, companheiro, precisa de uma força aí?" Gritei, iluminando lá dentro. A cabine estava vazia, mas não vazia normal. O banco do motorista estava rasgado, a espuma podre saindo para fora. O volante estava coberto de dentes. Juro pela alma da minha mãe. Alguém tinha cravado centenas de dentes humanos no couro do volante, formando um padrão circular. Recuei, sentindo a bile subir na garganta. "Que porcaria é essa?" murmurei. Foi quando ouvi o som. Vinha de cima da carroceria vazia. Toque, toque, toque. Alguém batendo na madeira. Iluminei de novo. Surgindo de trás da cabine do Mercedes, uma figura se levantou na carroceria. Era um homem alto, vestindo uma capa de chuva amarela, encardida de graxa preta.
Ele usava um chapéu de couro que cobria os olhos. Ele não falou nada. Ele apenas apontou para o meu caminhão. "O que você quer?" Gritei, segurando a lanterna como se fosse uma arma. O homem levantou a cabeça. Não havia rosto sob o chapéu. Havia apenas uma mandíbula inferior, pendurada por tendões, balançando no vazio. O resto da cabeça era um buraco negro de carne viva. Ele levantou a mão e fez um gesto de troca. Apontou para a carroceria dele, depois para a minha carga de soja. E então ele pulou. Ele não pulou como um homem. Ele pulou como um gafanhoto, cobrindo os 5 metros entre o caminhão dele e o chão num vulto amarelo. Ele caiu de 4 apoios na lama e começou a correr na minha direção, os membros estalando. Eu corri. Nunca corri tanto na minha vida. Escorreguei na lama, caí de joelhos, levantei desesperado. Ouvi o som dele chapinhando no barro logo atrás de mim. Entrei na cabine, tranquei a porta e girei a chave. O motor pegou no susto. Engatei a ré. Eu não ia passar por ele. Eu ia voltar de ré os 10 quilômetros se precisasse. Quando olhei pelo para-brisa, ele estava parado na frente do capô. Ele bateu a mão no vidro. A palma da mão dele deixou uma marca de queimadura no vidro, como se fosse ferro em brasa. "A carga não é soja." A voz não veio dele. Veio do rádio PX, que estava desligado. Acelerei de ré. O bitrem sambou na pista, quase dei L, mas consegui endireitar. Fui voltando, olhando pelos espelhos, suando frio, o coração querendo sair pela boca. Quando cheguei perto do asfalto da rodovia principal, o frio passou. A chuva voltou a cair forte. Parei no acostamento, tremendo, chorando de pavor. Desci para olhar o caminhão com uma chave de roda na mão, pronto para matar ou morrer. Não tinha ninguém. Mas à frente do meu caminhão, o para-choque cromado estava manchado. Não era barro vermelho, era sangue coagulado, preto, fedido. E a marca da mão no vidro? A marca estava lá. O vidro estava derretido, no formato de 5 dedos longos. Segui viagem direto até Campo Grande. Não parei nem para mijar. Chegando no destino, fui descarregar a soja no silo. O conferente abriu a bica da primeira carreta. A soja desceu amarelinha, mas quando ele abriu a segunda carreta, a soja parou de descer, entupiu. "Seu Rogério, tem algo travando a saída aqui!" O rapaz gritou. Eu subi na passarela para olhar, com o estômago embrulhado. No meio dos grãos de soja, bloqueando a saída da bica, havia algo enterrado. Puxamos com uma pá. Era uma cabeça de boi, mas não era uma cabeça normal. Ela estava costurada. Os olhos tinham sido costurados abertos com arame farpado. E na boca do bicho, dentro da boca do boi, havia uma carteira de motorista antiga, plastificada. O nome na carteira era Antônio Cruz. Data de validade, 1974. Era o motorista que desapareceu naquela estrada 40 anos atrás. A polícia recolheu tudo. Disseram que foi trote, vandalismo, mas eu sei a verdade. Naquela noite eu entrei numa estrada que não existe mais. E aquela coisa, ela queria trocar a carga. Ela me deu o que restou do Antônio e queria levar a minha alma no lugar. Hoje eu só dirijo de dia. E se vejo um caminhão antigo parado no acostamento, eu troco de faixa e rezo um Pai Nosso. Porque eu sei que, às vezes, o motorista não está esperando guincho, está esperando substituto. Meu nome é Cláudio, QRA, vigilante no rádio amador. Tenho 20 anos de estrada, de Scania, de Volvo, de Mercedes. Conheço cada buraco da BR-116, cada curva da 101. A gente que vive no tapetão preto acha que já viu de tudo. Acidente feio, assalto à mão armada, loucura de motorista de passeio. Mas o que eu vi naquela noite de terça-feira, no interior do Paraná, não consta em boletim de ocorrência nenhum. E é por causa daquela noite que eu nunca mais dirijo depois da meia-noite. Eram 02:45 da manhã. Eu estava carregado com 30 toneladas de soja, descendo para o porto. A chuva caía pesada,
daquelas que o limpador no máximo não dá conta, transformando o asfalto num espelho negro e traiçoeiro. O rádio PX estava mudo, só chiado estático. Nem os corujas estavam acordados naquela tempestade. Houve um acidente grave na principal. Parecia que um caminhão-tanque tinha virado. A polícia rodoviária estava desviando todo mundo por uma estrada vicinal antiga, um atalho que cortava por dentro de uma serra esquecida. Eu hesitei. Conhecia a fama daquelas estradas velhas, sem acostamento, mato invadindo a pista e escuridão total. Mas o prazo de entrega era curto. Engatei a marcha e fui. Os primeiros 20 quilômetros foram normais, só a tensão de segurar o bruto na pista molhada. Mas então a neblina baixou. Não era uma neblina comum, era espessa, leitosa, parecia grudar no para-brisa. O farol alto só piorava, criando uma parede branca na minha frente. Tive que reduzir para 30 km/h. Foi quando eu vi. No acostamento, que não passava de um barranco de terra vermelha transformado em lama, havia uma figura. A primeira reação de qualquer caminhoneiro experiente é não parar. É a regra de ouro. Mas meu pé instintivamente tocou o freio, porque a figura parecia uma criança. Estava de costas para a estrada, vestindo algo que parecia uma camisola branca, imunda de barro. Passei devagar, o motor roncando baixo. Olhei pelo retrovisor. A luz vermelha da lanterna traseira iluminou a figura. Ela girou. Não era uma criança. Pela fração de segundo que o espelho permitiu ver, percebi que os braços eram longos demais. Iam até os joelhos. E o rosto, meu Deus, não havia rosto. Era uma massa lisa, cinzenta, como argila molhada, sem olhos, sem boca. Um arrepio subiu pela minha espinha, frio como gelo. Acelerei, o motor do caminhão rugiu, lutando contra o peso da carga na subida íngreme que se iniciava. Calma, Cláudio. É o sono, é o café forte demais. Murmurei para mim mesmo, apertando o volante até os nós dos dedos ficarem brancos. Olhei para o retrovisor novamente, esperando ver apenas a escuridão. Mas algo estava errado. A neblina atrás do caminhão estava se movendo de forma antinatural, girando. De repente, um baque surdo. O caminhão estremeceu. Algo pesado tinha caído sobre a lona da carga lá atrás. O coração batia na garganta. Olhei os manômetros. Tudo normal. Mas eu sentia no chassi. Havia algo andando em cima da carga. Eu ouvi os passos. Tamp, tamp, tamp. Eram passos pesados, mais rápidos, correndo sobre a soja em direção à cabine. Eu estava a 40 km/h numa subida, não tinha como correr. Travei as portas. Comecei a rezar um Pai Nosso, mas as palavras sumiam da boca. O som parou logo acima da minha cabeça, no teto da cabine. Ficou um silêncio absoluto, só o som do motor e da chuva. Nem a respiração eu conseguia ouvir. De repente, o vidro do lado do passageiro começou a embaçar por fora. Uma mão bateu no vidro. Não era uma mão humana. Eram dedos finos, pálidos, com mais articulações do que deveriam ter. As unhas eram negras e compridas, arranhando o vidro. Screech! O som era de rasgar a alma. Eu não ousei olhar para o lado. Mantive os olhos na estrada, pisando fundo, forçando o motor ao limite, sentindo o cheiro de diesel queimado invadir a cabine. Então, a coisa colocou o rosto no vidro. Eu vi pela visão periférica. Aquela massa cinzenta e lisa de antes tinha mudado. Agora, tinha aberto uma fenda onde deveria ser a boca. Uma fenda vertical, cheia de dentes finos como agulhas. E ela gritou. Mas eu não ouvi o grito com os ouvidos. O som explodiu dentro da minha cabeça, um zumbido agudo que me fez quase desmaiar. O rádio PX ligou sozinho, disparando uma estática ensurdecedora, misturada com vozes distorcidas que pareciam chorar. E sai daqui! Eu berrei, girando o volante bruscamente para a esquerda e depois para a direita, tentando derrubar a coisa. O caminhão sambou na pista. A traseira derrapou na lama. Por um milagre, não dei um L. A coisa no vidro sibilou e, com uma força absurda, socou a janela. O vidro temperado estalou.
Uma teia de aranha de rachaduras apareceu. Mais um golpe e ela entraria. Eu vi as luzes. Lá embaixo, no fim da serra, as luzes amarelas de um posto de gasolina brilhavam como ouro. A civilização. A coisa percebeu. Ela deu um último grito mental, uma onda de ódio puro que me fez sangrar pelo nariz, e então senti o caminhão ficar mais leve. O peso sumiu do teto, desci a serra como um louco, ignorando o freio motor, ignorando o perigo. Entrei no pátio do posto cantando pneu, quase atropelando uma bomba de diesel. Pulei da cabine com a chave de roda na mão, tremendo, suando frio, misturado com o sangue que escorria do meu nariz. O frentista veio correndo, assustado. "Eita, parceiro! O que houve? Assalto!" Eu não conseguia falar. Só apontei para o caminhão. A chuva tinha lavado a lateral, mas as marcas estavam lá. No vidro do passageiro, a marca de uma mão oleosa, com 6 dedos longos. E no teto da cabine, a lataria estava amassada para dentro, como se alguém tivesse pisado ali, com a força de uma prensa hidráulica. Mas o pior não foi isso. Quando o frentista subiu na traseira para ver a lona, ele me chamou pálido. "Parceiro, se atropelou alguém?" Subi a escada lateral. A lona estava rasgada. Em cima da soja havia pedaços de carne. Carne podre, escura, fedendo a enxofre e terra molhada. Mas não era carne de bicho, parecia pele. Como se a coisa tivesse deixado uma casca para trás. Eu nunca entreguei aquela carga. Abandonei o caminhão ali mesmo. Liguei para a transportadora e pedi demissão. Peguei um ônibus para casa assim que o sol nasceu. Hoje trabalho num armazém, em terra firme, de dia. Mas às vezes, quando chove muito forte e estou sozinho em casa, eu escuto um arranhar leve na janela e sinto aquele zumbido na cabeça. A estrada é longa, meu amigo, e tem coisas nela que não pagam pedágio. Cuidado onde você entra para cortar caminho. Meu nome é Roberto, mas na rodagem sou o Raiado. Tenho 35 anos de boleia. Já puxei tora na Transamazônica, já levei granito para o Espírito Santo, já fiz o trecho do Mercosul. Minha Scania 113 é minha casa, minha igreja, e naquela noite quase virou meu caixão. Aconteceu ano passado, numa daquelas noites de inverno no sul do Paraná, perto de União da Vitória. A neblina estava tão densa que parecia leite coalhado na frente do para-brisa. Eu estava a 40 por hora, tenso, os olhos ardendo de tanto forçar a vista. O rádio PX estava naquele chiado morto, ninguém modulando, o que já era estranho. Geralmente, nesse trecho, a tubarãozada fala sem parar para espantar o sono. Foi numa curva fechada, descendo para o vale, que eu senti. Não foi um barulho, foi um balanço. O cavalo deu um solavanco sutil para a direita, como se alguém muito pesado tivesse subido no estribo do lado do carona. Olhei rápido. Nada. O vidro estava fechado, escorrendo água da garoa fina. Travei a porta automaticamente. Instinto. Deve ser o vento, Beto. Deixa de ser frouxo. Falei alto para ouvir minha própria voz. Segundos depois ouvi a maçaneta. Clac, clac, clac. Meu coração errou a batida. Alguém estava tentando abrir a porta do carona, com o caminhão em movimento. Olhei de novo, com mais atenção, forçando a vista contra a escuridão do vidro lateral. Não havia ninguém no estribo. Eu conseguia ver o retrovisor lá atrás, iluminado pela luz de freio. O estribo estava vazio, mas a maçaneta continuava mexendo. Clac, clac. Acelerei. O motor rugiu, a turbina encheu. Se fosse um assaltante morcego, aqueles que sobem em caminhão andando, ele ia cair. Foi então que o rádio PX ligou. Não foi chiado, foi uma voz. Mas não era voz de gente. Era uma voz molhada, gorgolejante, como se alguém estivesse falando com a garganta cheia de sangue. "Ah, abre! Tá frio!" O som era tão nítido que parecia vir de dentro da cabine, não da caixa de som. Desliguei o rádio na hora, arranquei o fio do microfone. Silêncio.
só o motor e a chuva. Respirei fundo, tentando acalmar a tremedeira nas mãos. Olhei para o painel para checar a pressão do óleo, e quando levantei os olhos para o para-brisa, eu vi. Não estava fora. No reflexo do vidro, bem no canto direito, sentado no banco do carona, havia alguém. Eu não tive coragem de virar a cabeça. Eu sabia que se eu virasse e olhasse direto para o banco, eu morreria. Eu só olhava pelo reflexo no vidro dianteiro. Era uma figura encolhida, usando um casaco de moletom velho, encharcado, pingando água no estofado da minha Scania. A cabeça estava baixa, o queixo colado no peito. A pele das mãos, que repousavam sobre os joelhos, era azulada, inchada, como a de um afogado que ficou dias na água. O cheiro atingiu meu nariz. Não era cheiro de podre, era cheiro de rio, cheiro de lodo, de água estagnada e peixe morto. Invadiu a cabine fechada, sufocante. Eu continuei dirigindo, rígido, suando frio, as lágrimas escorrendo sem eu querer. "O que você quer?" perguntei num fio de voz. A figura no reflexo não se mexeu, mas a voz veio de novo, não pelo rádio, mas sussurrada bem no meu ouvido direito, gelada. "Me leva para casa. A água está muito funda." Senti uma mão fria e úmida tocar meu ombro. A jaqueta de couro que eu usava não impediu o frio de penetrar até o osso. O caminhão começou a perder rotação. O motor estava morrendo, engasgando, como se tivesse água no diesel. "Onde? Onde é sua casa?" Eu gritei, em pânico, vendo as luzes do painel piscarem. "Ali." A mão fria apontou para a frente. O farol iluminou a ponte sobre o rio Iguaçu, mas a figura não apontava para a estrada. Apontava para a mureta de proteção quebrada, um buraco negro que dava direto para o abismo do rio lá embaixo. Ele queria que eu jogasse o caminhão. Eu lutei com o volante. A direção hidráulica ficou dura, pesada, como se mãos invisíveis estivessem puxando o volante para a direita, em direção à queda. O caminhão guinou. Os pneus cantaram no asfalto molhado. Eu ia bater, eu ia cair. "Sai daqui! Em nome de Deus, sai daqui!" berrei, pisando no freio com os 2 pés, puxando o maneco do freio estacionário. O caminhão derrapou. A carreta fez um L de leve, mas parou. A cabine ficou a menos de 1 metro da mureta quebrada. Olhei para o abismo escuro do rio lá embaixo. Silêncio. O cheiro de lodo sumiu. O frio passou. Olhei para o banco do carona, vazio, seco. Fiquei ali parado por 10 minutos, tremendo, até ver o farol de outro caminhão vindo atrás. Dei sinal de luz. Era um colega, o Mineirinho. Ele parou atrás de mim e desceu com a lanterna. "Que foi, raiado? Quebrou? Quase caiu no buraco ali, tá doido?" Desci do caminhão, as pernas bambas. Quando rodei a cabine com o Mineirinho, ele apontou a lanterna para a porta do carona, do lado de fora. "Ô louco raiado, atropelou algum bicho?" Olhei para onde ele apontava. Na porta do passageiro, do lado de fora, havia marcas de mãos. Dezenas delas. Marcas de barro de rio escorrendo, mas o pior não era isso. No estribo, preso na fresta da porta, havia um pedaço de tecido. Um retalho de moletom azul, podre, cheio de algas de rio. No dia seguinte, no posto de gasolina, ouvi a conversa de um patrulheiro rodoviário. Tinham achado um carro popular dentro do rio naquela manhã, logo abaixo daquela ponte. O motorista estava desaparecido há 1 semana. Estava de moletom azul. Dizem que a estrada é solitária. Mentira. A gente nunca está sozinho. O problema é saber quem é que está de carona com você.